É isso aí, pessoal. Boa noite. Boa noite. A gente falou tanto que não atrasava. Hoje nós atrasamos. Foi questões técnicas, né? Eu falo que a nossa técnica, que sempre está conosco todas as terças-feiras, ela é extremamente pontualíssima, gentil. muito gentil. Peço desculpas pelos esses 10 minutinhos de atraso, mas sempre uma alegria tê-los vocês conosco todas as terças-feiras, às 20 horas e sempre ao vivo, né, Abel? Sempre ao vivo. Sempre ao vivo. O que nos traz motivo de muita alegria, né, Piazzi? Eu acho, Abel, que estão falando para nós não fazer mais ao vivo. É, né? Estão falando para a gente dar um suspense. Vou fazer compartilhar com vocês um pouco do que estão falando para nós. Que parece que o YouTube prefere os episódios gravados do que os ao vivo. A gente gosta do elan do ao vivo, né, Abel? Quem sabe faz ao vivo, né, Piazzi? Quem sabe como diria nosso amigo Fausto Silva. Mas eu acho isso que a gente está aí. Vamos ver o que vocês acham. Porque a nossa plataforma está solicitando formatos de vídeos diferentes, mais produzidos, esqueci o nome, como chama aquela coisa embaixo? GC. Com GC. Então a gente, ao vivo, a gente não consegue colocar esse GC, mas vamos ver. Vamos ver que a gente vai continuar aqui fazendo o melhor que a gente pode, né, Bel? E vocês aí nos apoiando. Dando like, porque se não dá o like, no canal, o YouTube entende que não está tendo interesse, então é muito importante compartilhar, dar o like, divulgar o canal para os seus amigos, conhecidos, parentes, vizinhos. Que episódio que é hoje, hein? Eu acho que é 77º episódio. 77º episódio. É um número cabalístico. 7 é plenitude. 7 vezes 7 é a plenitude da plenitude. Nossa, estamos chegando lá, hein? Quero que vocês nos acompanhem no nosso episódio 100, se Deus quiser. E hoje, Piazzi, hoje nós temos aqui uma convidada mais que especial. Veio aqui bater o nosso bate-papo de final de tarde. É isso. Trocar ideia, passar um pouco da sua experiência conosco. Essa é a vibe do nosso canal, né, Abel? Bate-papo de fim de tarde sem grandes compromissos, né? Compromisso com o que tem de interessante, o update do assunto. É verdade. E agradecer a GCA pelo patrocínio, por apoiar, pelo apoio, claro, né? por estar junto com a gente todas as terças-feiras. Muito obrigado, GCA, por acreditar no projeto. E quem nós trouxemos hoje, Piazzi? Abel, hoje, a gente, para quem nos acompanha, sabe que a gente sempre está up-to-date em relação aos nossos convidados e muito relacionado com as datas também. E nós estamos no mês de setembro. Nos últimos anos, o mês de setembro, ele deu realmente, acho que tem várias cores, setembro vermelho do coração, setembro não sei o quê, mas acho que a cor que mais pegou de setembro é o setembro amarelo, que está relacionado com suicídio, com alterações psiquiátricas. Eu acho que para a gente conseguir discutir um pouco sobre isso, bater um papo sobre isso, a gente tem a honra de receber aqui conosco hoje a doutora Renata, que é psiquiatra pela USP. Renata, muito obrigado por você ter aceitado o nosso convite e estar aí batendo papo conosco hoje. Prestigiando o Podcast, né, Renata? Boa noite, viu? Bem-vinda, viu? Obrigada. Obrigada pelo convite. Agradeço ao Abel, agradeço ao Alexandre Piazzi pela oportunidade. Espero que estejam ouvindo bem. Meu tom de voz geralmente é assim, né? Até por ser psiquiatra, a gente tem um approach de mais... conversa, uma coisa mais intimista, né? Intimista. Ô, Renata, fala para mim uma coisa. Quando começa o Setembro Amarelo? Já há muitos anos, eu tenho visto acho que uns 4, 5 anos que deram mais, sei lá, mais destaque para esse Setembro Amarelo. E a minha pergunta para você, para a gente começar o nosso bate-papo, qual a importância real do Setembro Amarelo que você viu com seus pacientes, com seus colegas? Me fala um pouquinho do Setembro Amarelo, o que você acha dele? Na verdade, primeiro, por que o Setembro Amarelo? Né? O Setembro Amarelo veio em decorrência de um suicídio de um rapaz americano em 1994. O nome dele era Mike M. e ele usava um Mustang amarelo. Não era o Camaro amarelo, aquela música. Não era o Camaro amarelo. Tinha bom gosto para carro. Era um Mustang amarelo. Fala, Renato, brinca, e aí, por conta disso, os pais eram jovens, tinha 17 anos. E ele cometeu suicídio com 17 anos, com o carro. E os pais e os amigos, no funeral,
resolveram homenagear, de certa forma, e fizeram todo o funeral com amarelo. E desde então se preconizou o amarelo em homenagem a esse rapaz. Né? Mas aqui no Brasil já há alguns anos tem o Setembro Amarelo. A data básica é dia 10 de setembro e começou em 2015. 2015, já tem há 7 anos. Há 7 anos. E esse projeto veio de uma associação do CVV, do Conselho Federal de Medicina e da Associação Brasileira de Psiquiatria, como uma força-tarefa para tentar diminuir e prevenir efetivamente o suicídio. E, Renata, em números, o Brasil, em números de suicídio, onde o Brasil se posiciona em relação ao mundo? Olha, está relativamente perto dos países nórdicos, até porque países de primeiro mundo a gente sabe que a incidência é maior, né? No Japão é maior, nos países onde tem depressão sazonal acaba sendo maior. Mas, em termos comparativos, usando todos análises estatísticas, vamos dizer assim, levando em conta todas as variáveis, o Brasil está praticamente em 8º lugar. Ou seja, não é pouca coisa. É muita coisa. Então, Renata, uma coisa que fala. A gente pode dizer que no mundo, a cada 40 segundos... Tem um suicídio. Um suicídio. É muito. E no Brasil, 32 pessoas se suicidam. Por dia. Por dia. Por dia. Ou seja, mais do que uma por hora. Mais que uma por hora. E a gente também tem que levar em consideração, Abel, que muitos casos não são notificados. Isso é um dado muito interessante, até porque eu estava reavaliando hoje por causa do estigma. O estigma, é verdade. Então, a família muitas vezes acaba não querendo declarar. Sim, né? até por uma vergonha, né? Assim, entre aspas, né? Exatamente, né? Então, tem um preconceito, vai. Exatamente. Então, eu tenho até um crachá no consultório que fala: suicídio não é para ser um tabu, né? E infelizmente é um tabu, né? O impacto que um suicida tem diretamente na família, isso é confirmado, direto, são 6 pessoas, diretamente. Que foram impactadas pelo suicídio de uma pessoa. De uma pessoa, seja ele que for, né? Então, um suicida pode estar certo que é uma família que, de uma forma direta, é impactada. E aí é necessário todo um rescaldo, quase que, né? Um suporte para tentar reavivar isso. Suporte, amparo psicológico, enfim, porque, afinal de contas, é uma perda e às vezes, a família, que é o ponto que a gente vai começar a discutir, são indícios que muitas vezes a pessoa dá que a família não percebe. Não percebe. E esses indícios, existem algumas coisas que realmente a gente precisa aqui, tá? Para quem nos assistindo, né? Quais são esses sinais mais frequentes num paciente que poderia nos assinar um sinal amarelo para a gente? Então, eu acho que tem vários, inúmeros, né? Vamos tentar... óbvio que, assim, 90% dos pacientes que tentam suicídio
90%, tem um transtorno psiquiátrico. 90%? 90%. Mas presta atenção, 90%. Nem todos têm. Ou seja, 10% aí não tem Não tem. Às vezes são condições assim, de contingência de vida. Um término amoroso, perda de emprego, uma situação de desmoralização, né? Por exemplo, um chefe de uma empresa perdeu o emprego, enfim, faliu, enfim, né? Uma pessoa impulsiva. Mas é uma depressão aguda? Ou não precisa ter depressão para cometer o suicídio? Geralmente, o que a gente observa é que, claro que existe impulsividade. Claro. E aí entra nos transtornos psiquiátricos, que normalmente tem o transtorno de personalidade. Então, entre os transtornos psiquiátricos, o transtorno de humor, depressão e bipolaridade são, ao concurso, 32%, 35% são o maior índice. Depois vem os dependentes químicos e esquizofrenia. Mas é interessante, né? Você fala, puxa, esquizofrênico, até por ter voz de comando, né? Tenta suicídio. Não. Esquizofrênico, se a gente pensar, né? O senso comum pensa, né? Muitas vezes, esquizofrênico, então é uma pessoa agressiva. É outro mito. Não é verdade. Esquizofrênico não costuma ser agressivo. Agora, o paciente que é portador de bipolaridade, né, em estado misto, depressivo, e os borderlines, que a gente conhece, né, os transtornos de personalidade, principalmente os borderlines, eles tendem a cometer suicídio. Então, estou falando de transtorno psiquiátrico. E a gente sabe que, uma vez que a pessoa tenta suicídio, ela tem o maior risco de cometer suicídio de novo. Ou seja, ela tenta uma vez, não deu certo, ela vai tentar outras vezes. Outras vezes. Geralmente, 1, 2, 3, 4, 5 tentativas. Essa é a média até consumar. Renata, essa é a média mais ou menos estimada. A sensação que a gente passa, não que a gente vê, é que quando o suicídio, entre aspas, ele, infelizmente, claro, não levou, né, felizmente não levou ao paciente ao êxito da tentativa de se matar, ele tenta de novo. Exato. 5, 6 vezes. A tentativa frustra dele não é mais para chamar uma atenção? Qual que é a porcentagem? Qual a porcentagem que tipo ele realmente quis se matar? Ele podia se matar, mas ele não quis, ele quis mais chamar atenção. Deve ser frequente isso, né? Então, mas isso é um mito. É um mito isso. Esse é um dos grandes mitos que a gente tem. Ou seja, ele não conseguiu realmente. Não é que ele quis chamar atenção. Esse é um dos mitos mais comuns que a gente tem, Alexandre. Tem vários mitos em relação a isso, mas eu vou até depois citar para vocês. Mas, só voltando à primeira pergunta que você falou, né? Tem os impulsivos, mas geralmente uma pessoa que tenta suicídio, ele pensa, ele planeja, articula, ele tenta. Às vezes, ele verbaliza de forma sutil. E aí é que diríamos, o pulo do gato. Porque ele não fala muitas vezes abertamente, né? Vou me jogar na Castelo Branco. Não fala. Mas ele começa a dar sinais de isolamento, começa a ter pouco contato social, começa a ter armas dentro de casa. Tem coisa que começa a chamar a atenção. Começa a falar coisas, minha vida não tem mais sentido, né?
desesperança em relação ao futuro, né? Não tem projetos, não tem motivação para viver. Uma letargia, aumento de peso. Isso já vai mais quando está deprimido. Né? Quando a pessoa é portadora de bipolaridade e está num estado misto, né, que às vezes está deprimido, está eufórico, esses também são pacientes que exigem maior sensibilidade da parte do psiquiatra. Você fez algumas colocações que eu acho assim, a juventude hoje, principalmente pós-pandemia, que houve um isolamento, Sim. que cada vez mais a comunicação entre os pares é menor. As pessoas hoje jogam videogame eu na minha casa, ele na dele, isolamento da juventude é maior. Associado a essa ausência de convívio, até mesmo na escola, que a gente observa isso de uma forma muito clara. Sim. E a gente tem percebido que em grandes escolas aqui em São Paulo houve vários casos de suicídio, né? De pessoas de família com posses, com condições, pessoas que teoricamente não teriam problemas, não passam fome, não passam frio, tem toda uma estrutura familiar e mesmo assim acabam cometendo suicídio. Crianças, né? 13 anos, 13 15 anos. Há pouco tempo aconteceu um caso muito conhecido, que, enfim. E aí, como é que ficam os pais? Aonde está o erro? Então, erro não tem. Não, eu entendi o que você falar. O pai sempre a culpa vai ser privada, né? Isso é uma coisa que realmente os pais se sentem extremamente culpados. Nesse caso que a gente está, né? Eu acho que com a pandemia, a minha impressão que eu tive na minha prática é que assim foram 2 anos de reclusão. Nós não somos ratos, né? Não somos feitos para ficar em gaiola, sabe, Abel? Nós somos seres Homo sapiens sapiens, somos seres sociais por natureza, né? Então, quando da pandemia, o que aconteceu? As pessoas foram privadas totalmente de contato social, por vários, né? Enfim. E aí, o que eu percebi na minha prática, né? Que está havendo uma certa exigência das escolas de uma... Isso eu não falo só das escolas, viu, Abel? Eu falo de um modo geral, até das corporações, das corporações em geral, de exigir uma pressão pelo desenvolvimento educacional daquela criança, daquele jovem, daquele estudante, o que for, por esse delay. Fui clara? Sim. E a criança... Tentar ganhar o tempo perdido, sim, né? Forçar porque ficou um ano, né? E é claro, assim, mãe não é pedagoga, mãe não é professora. Outro dia até atendi, na época da pandemia, atendi uma mãe que ela, tadinha, ela estava ensinando o filho a conta de dividir da época que ela fazia dividir. E aí o filho virou e falou assim, mãe, você é burra, você não sabe. Mas ela virou e falou assim, por quê? Porque não é assim. A minha professora não ensina assim. Ou seja, os coordenadores pedagógicos, né, deveria ter muito mais, até como você falou, psicólogos, coordenadores pedagógicos, para ensinar essas mães, ensinar esses pais a fazer esse intercâmbio. Porque o que aconteceu? Essas crianças ficaram numa defasagem e perdidas, né? Porque ter uma aula online, num Zoom, sei lá, não tem contato social. Outro dia atendi uma moça que está fazendo advocacia e voltou às aulas presenciais. E foi catastrófico, porque depois de
2 anos, eles tiveram a brilhante ideia de todo mundo ir para a praia, passar o fim de semana, todo mundo junto. Ninguém se conhecia mais. Foi catastrófico. Entende? Porque as pessoas não tinham aquele contato do dia a dia. Né? Aquela leitura, quiseram né? Forçar, né? Quiseram forçar uma amizade, aquela coisa... um momento de amizade que eles não tinham conquistado. Acharam que, assim, até uma ingenuidade, né? Eu até brinquei com a minha paciente, falei assim, ingênuo, né? Vocês acharem que podiam fazer uma festa? Foi terrível. O pessoal quase se matou, literalmente. Eu observo. E aí você fala, faltou da parte educacional dessas escolas de primeira linha, né? Esse simancol, né? Esse preparo, inclusive, depois do óbito que houve, não foi feita uma reunião com os pais a respeito do que aconteceu. Porque o óbito aconteceu nas vésperas das férias dessa criança. Sim. Não se tocou mais no assunto. Renata, grupo de mães ficou atônito. Que você falou e me preocupa. Esse isolamento é complicado. Que é o estigma. Ela falou que 90% dos suicídios são cometidos por pacientes, entre aspas, com algum distúrbio psiquiátrico. Mais ou menos, né? Não estamos aqui dando aula. Sim. 10% não tem nenhum distúrbio psiquiátrico aparente. Uhum. Baseado nisso, quantos suicidas... Assim, eu já escutei algumas vezes, inclusive, infelizmente, de uma família que teve perdeu um filho assim, que em nenhum momento eles perceberam qualquer alteração. As clássicas, o que a gente o escuta, isolamento, né? E a tristeza, a perda de vontade de fazer as atividades diárias. Não teve nenhum quadro depressivo, não teve nada. Qual seria, não sei se existe essa resposta, mas qual seria a porcentagem de suicidas que não apresentam nada, tipo, parece estar bem, acabou de jantar feliz, vai lá e se mata. Isso é frequente? Isso é uma porcentagem grande? E a outra que eu queria já para você falar para nós, está sendo uma delícia a nossa conversa, as faixas etárias. Se quem se suicida mais é a criança de 13, é o adolescente de 17, é o adulto jovem de 20, é o senhor de 70, qual é a faixa etária que tem mais? Isso existe? Eu não sei. E o porquê? Tem mudado, né, nos últimos anos. Tem mudado. Antigamente era mais homem, solteiro, desempregado, com problema físico, que mora sozinho, né, passando por privação financeira. Era esse o estereótipo que nós tínhamos. Hoje em dia, as coisas estão começando a mudar, né? Você vê muitos jovens que, inclusive, se automutilam, por exemplo. Sim, né? Até com estímulo até de internet. E aí você fala assim, mas é borderline, né? Porque se tenta suicídio. No meu ponto de vista, Renata, né? Eu tenho muito cuidado para dar esse diagnóstico para um jovem. Porque muitas vezes o sofrimento dele é tão grande, que a dor de se machucar apazigua o sofrimento mental. E isso provocado por uma depressão. Entende? Então, ele vai lá, se machuca. Aquilo acalma. A dor física é mais... É menos intensa. É menos intensa do que a dor psíquica. Distrai, né? A dor física distrai essa dor psíquica. E quando você me fala, né? Tem uma das coisas que eu ia até comentar com você, que é sobre o efeito, são 2 efeitos que muitas vezes a mídia tem, né? Um chama o efeito Werther e um outro que é o efeito Papageno. Isso eu acho que é mais ou menos sabido. O efeito Werther foi inspirado num livro de Goethe que
que foi... Ele fez um livro onde o protagonista ele se mata. Esse é o efeito Werther. Então, na época, quando foi lançado o livro, a quantidade de jovens que se matou porque leu aquele livro é influenciado por o quê? Mídia. E o efeito Papageno é o efeito contrário, que foi inspirado na Flauta Mágica, onde um dos protagonistas, né, ele está passando por uma série de dificuldades, mas chegam vários amigos, assim, e falam: olha, a vida está muito triste, está muito ruim mesmo, mas você vai conseguir. Interessante isso. E isso faz ele reviver. Faz ele reviver. Então, a forma como a mídia... Isso chama Papageno. O que o Abel falou tem a ver muito com isso. Então... Porque antigamente os amigos empurravam você. Hoje, com o isolamento, o efeito Papageno acabou. A vida do Lembra quando teve aquele efeito baleia azul? Sim, que levou um monte de crianças a se mutilar. Um casal se matou no Maxud Plaza, porque entrou nesse joguinho de internet que ganhava ponto, uma coisa tão maluco, né? Maluca, besta, né? Besta, e vai entrando nesse jogo, né, eu nem vi esse jogo, para falar a verdade, mas entra numa vibe, né, numa catarse, né? Num aliciamento, né, assim como vários games, né, você fica meio viciado. Renata, né? Tem alguma relação, uma pessoa de QI mais elevado, meio fora da curva, que tem dificuldade de se enquadrar com os amigos, porque é difícil chegar onde ele está, né? A pessoa do cara é lá na frente. Tem alguma relação desse tipo de paciente extremamente inteligente com o suicídio? Aí você fala dos Asperger, né? Isso, quase um autista, né? Os Asperger, sinceramente, eu não tenho dado de literatura sobre isso. Porque, até por eles terem de certa forma, esse distanciamento afetivo, né? Eu suponho, não tenho literatura para te falar com total certeza, mas por ter o espectro ASP, a probabilidade deles não cometerem suicídio é maior. Porque eles se dão muito bem sozinhos, entende? Eles não têm esse sofrimento pelo distanciamento social, eles se dão muito bem, né? Como TI, né? Eu vejo vários pacientes que têm espectro ASP e são TI, trabalham em isolamento. E estão muito bem. Sozinhos, né? Sozinhos, e estão muito bem, obrigado. E não se queixam. E por que o bullying leva ao suicídio em alguns casos? Nossa, porque é muita crueldade, né? Não. Né, eu acho que assim, o bullying, eu acho que eu acho que é uma das coisas piores que pode existir, principalmente na fase da adolescência. Principalmente até porque como você está falando, né? Os pais, muitas vezes, trabalham, né? E não tem pouco tempo, muitas vezes, para ter um diálogo com o filho. Ou muitas vezes não tem o hábito. Por exemplo, olha, todo dia às 8 horas da noite vamos ter o nosso ritual do jantar. São hábitos que a família extremamente perdeu. Sim.
Então, o filho chega às 7 da noite, o outro chega... Male faz no sábado um encontro e ali fala-se amenidades, né? Esses rituais são importantes, esses rituais familiares, né? E não é o ritual do meu dia foi uma droga. Não, vamos conversar sobre coisas... O papageno, né? Como foi? Você foi bem na escola? Não foi? Não tenha medo do papai. Né? Assim, acontece, não foi bem na escola, vamos ver o que a gente pode fazer, né? Então, o que está acontecendo? A família, o núcleo familiar está se desintegrando um pouco, né? Fica um com o laptop ali, o outro com o celular, ou muitas vezes estão todo mundo na mesa, numa pizzaria, cada um com o seu WhatsApp. Sim. É inadmissível. A base vigia isso. Quem é que vigia isso? Eu acho que assim, não sei, que eu falo vigia das duas coisas. Uma pergunta que ele falou do bullying. As escolas hoje estão preparadas para fazer essa vigilância assim, direta ao bullying? Eles têm, as escolas hoje têm esse preparo. E a outra, os pais também têm que fazer uma vigilância sobre isso. Só que não é fácil, né? Perguntar para o seu filho, se você sofreu algum bullying hoje, alguém tirou sarro de você, como é que faz essa vigilância ao bullying? E a minha pergunta associada a essa vigilância é assim, eu não sou especialista em psiquiatria, por exemplo. Uhum. Eu não sei se meu filho está bem, se ele não está, do ponto de vista psiquiátrico. Eu tenho que fazer uma triagem? Assim, é interessante os pais fazerem uma triagem? Vou levar esse filho passar por uma triagem psiquiátrica. Quando é que eu faria isso ou não faço isso nunca? Não sei se eu fui claro na pergunta. Não, eu acho que você foi claro. Eu acho que a criança começa a dar também indícios, assim, de um distanciamento da escola, de não querer ir para a escola, até não se alimentar, levar o lanche, não comer, ficar sozinho, não querer ter amigos. Ou muitas vezes, se tiver um pedagogo, muitas vezes sinaliza, né, comunica aos pais de que alguma coisa está desviante. E se você tem como diz o ritual, né? Você fala assim, filho, muitas vezes você não faz uma pergunta direta. Inclusive, com as pessoas que têm planejamento suicida, né, quando a gente fala do acolhimento, a gente tem que tomar muito cuidado para não, na hora da entrevista, na hora da conversa, seja no CVV, com um psiquiatra, um psicólogo ou o próprio pai, de conduzir essa conversa da forma mais acolhedora possível, menos estigmatizante. Porque está com mimimi, né? Esse é muito comum. Tudo é mimimi. Tá com mimimi. Não tomou banho porque tá com mimimi. São tantos os mitos, né? São tantas as... Então, assim, não induzir a conversa. Perguntar, tá tudo bem? Né? Ter um diálogo franco, aberto e acolhedor. Né? E saber que aquela pessoa vai estar podendo contar com você. Qual a idade mínima de um suicídio que você tem notícia? Sei lá, 5 anos de idade? Qual é a idade mínima de um suicídio? Sim, no Instituto de Psiquiatria tem crianças que se matam, infelizmente. Com 5 Por anos isso não tem entendimento. Infelizmente. Eu perguntei assim, né, por isso que tem fatores que são biológicos, sociais. Então, famílias, por exemplo, a gente, quando vai fazer uma entrevista psiquiátrica, né, primeiro, uma das perguntas mais clássicas que a gente faz é: você tem alguém na família que já tentou suicídio? Alguém na família cometeu suicídio? Porque a gente sabe que existe
se não for um fator genético, mas um fator de predisposição. Seja por modelação, né? Olha, né? E como talvez até visto de uma forma heróica, muitas vezes, ou por ter um distúrbio psiquiátrico. E o primeiro distúrbio psiquiátrico que passa, num caso desses, Alexandre, é a bipolaridade. Aí quando você olha e fala assim, meu primo de primeiro grau se matou. E o pior, se você tiver comorbidade, então ele é bipolar, dependente químico, aumenta muito mais. Só não interromper, desculpa. Assim, você falou uma coisa que me chamou a atenção. Existem aqueles eventos agudos que não pode ser que não leve a um distúrbio psiquiátrico agudo, mas pode levar ao suicídio agudo. Então, o cara que perdeu o emprego, o cara que teve uma desilusão amorosa, o cara que foi chacoteado de um jeito muito intenso em algum lugar. Uma vez que a gente saiba disso, então, tem um amigão meu que perdeu o emprego. Ele cuidava da família inteira, toda aquela família dependia dele. Aí ele perde o emprego. Nesse momento, tem alguma coisa profilática? Tem algum remédio profilático que eu posso indicar para ele não ter essa... Não sei se eu fico lá na pergunta. Porque assim, todo mundo... Assim, tem gente que vai trabalhar melhor ou tem gente que vai trabalhar pior com essas perdas grandes. Nesse momento não é interessante já entrar com algum medicamento para todas essas pessoas que têm impactos grandes, assim, traumáticos? E se entra? Tanto que essa força-tarefa, uma das primeiras coisas, assim, se você não tem um familiar próximo que você possa desabafar e falar, você liga para o CVV. Então, ainda funciona muito o CVV? É 188? Qual que é o CVV? Acho que é 188, eu não tenho certeza. Era 188 só. Eu nunca liguei. Eu já fui convidado para trabalhar lá, mas eu não suporto. Eu achei que a gente tivesse mais. Hoje ainda por telefone é via Zoom, via telefone, sem conferência. Se a pessoa não vê a cara, é só por conversa. Interessante. E funciona muito. Eu sei que funciona. Eu sei que funciona muito. Mas se não tivesse muito. Então, assim, fatores protetivos. Então, família, igreja, amigos, né? Relações sociais, trabalho, esporte, e por aí vai. Música, né? Tipo, música e hobby. Envolvimento com o Elan, com alguma coisa. Porque eu observo, Renata, que assim, o número, essa geração, a geração atual, né? O que a gente observa, o número de suicídio em estudantes de medicina de primeiro ano é altíssimo, primeiro e segundo ano. Por causa de pressão. Mas não é só na medicina. Por exemplo, eu estava vendo outro dia um trabalho que nos Estados Unidos, o número de médicos que abandonaram a profissão pós-pandemia, que se suicidaram, e em outras profissões também. A pressão hoje em cima da juventude, você acha que eles não estão sabendo lidar com essa pressão de ter que estudar? Ou está exagerado? Ou está exagerado demais? Ou é muita obrigatoriedade? Sabe? Meu filho tem que ser o melhor da classe, ele tem que saber dançar, cantar, pular, falar inglês, francês, alemão, e ninguém está brincando mais, ninguém vai para a rua, cadê o carrinho de rolemã, os ralados no joelho, e aí? Abel, sabe, só falando que você... Eu estava discutindo exatamente, não é trabalho científico, não, porque eu não li nada sobre, eu estava discutindo entre amigos. O mundo hoje, ele não aceita mais os losers, né? Dos perdedores. Só tem que ser o tampa de crush, né? Só tem vencedor. Então, assim, aquela pessoa que não quer se matar e trabalhar 25 horas por dia, esse cara já entra na categoria dos perdedores. Então, assim... o americano, às vezes, eu não sei se é verdade, também não sei se você sabe se seja verdade ou mentira, mas falou assim que vários desses ataques à escola com ataque de arma de fogo, eles são revoltados com a escola que deixou eles passarem por aquele bullying, por aquele sofrimento, por ele ser o perdedor naquele meio de vencedor. Então, assim, é uma reação ao que ele vem sofrendo. A minha pergunta, baseada no que o Abel falou também, é assim, o mundo hoje está querendo demais, né?
Tipo, exigindo. Eu vejo assim, a minha filha tá na escola, pô, das 7 da manhã às 7 da noite. Pô, é loucura. Que horas vai brincar, né? Que horas vai ser criança, né? Quer dizer, eu concordo 100%. Algumas têm uma estrutura mas que é genética, divina. Às vezes não é nem a escola, às vezes é a família. O cara chega da escola e vai para aula de balé segunda-feira, faz natação na sexta, balé, entendeu? Mas tem uns que suportam, tem uma estrutura divina, genética. Não tem horário de aquele horário da preguicinha, né? Sim. Que criança tem que ser criança. O horário de ver sessão da tarde, né? Aquela coisa assim, vamos ver o Walt Disney, né? De sábado à tarde, ficar comendo pipoca. Fica com raiva, vamos, levanta daí, vai correr. E aí vem a questão da internet, né? Desse vício que é o celular. É um real mal. Né? Hoje ninguém anda sem essa extensão que é o celular. Uma criança, muitas vezes, já com 8 anos, já tem o celular, porque tem que ligar, E aí fica no play o tempo todo, não sabe jogar um peão, não sabe brincar, não sabe interagir. A interação é virtual. Né? Não sei se vocês já viram que tem até avatar. Tem gente já vendendo no... Espaço no metaverso. No metaverso. Second Life. Na Califórnia, já tem terreno na Califórnia para vender. Mas você hoje em dia... É tão absurdo isso. O Abel começou a vida médica sem informática. Nenhuma. Hoje, se desligar seu celular às 7 horas da manhã e te ligar só 7 horas, você não vai ficar estressado o dia inteiro? Ô, Peça, eu vou contar um negócio pra você. Eu fico. Sábado, domingo, acho que não, mas assim, segunda-feira. Mas aconteceu uma coisa essa semana comigo, eu esqueci meu celular em casa. Que horas? Tipo, 7 horas da manhã? Não, eu fiquei um tempão. Eu saí de casa às 9 horas e voltei a pegar meu celular, já era quase 6 horas. Não. Eu fiquei bem, cara. Ficou tranquilo? Porque eu fiquei tranquilo. E vou te falar por quê. Porque realmente, isso aqui, ó, a gente vai aprender a dosar. Eu lembro cada puxão de orelha da dona Elaine. Porque a gente estava online o tempo todo, né, Renata? Elaine é sua esposa? E os pacientes também perderam noção. Eu te mando o WhatsApp 11 da noite, quando eu posso marcar consulta? 7 horas da manhã do domingo. No domingo. Você está online o tempo todo, pessoas... né? Você virou online. Hoje você virou uma pessoa no online. WhatsApp, eles sabem que você está online e já pergunta, doutora, perguntas assim. Não. Você olha assim. Posso botar uma cerveja, né? Domingo, sabe? Assim, hoje encontrei uma vizinha no elevador, conversando, você tá fazendo um trabalho mais home? Eu tô home. Eu trabalho muito mais home do que quando eu ia para a empresa. Porque as pessoas perderam o limite. E aí você tem que ter uma hora que chega. Agora a resposta vem, aqui, ó, chega para lá. A resposta vem, né, o feedback vem, você trabalha mais, você acaba ganhando mais, produzindo mais, e você acha que está certo. Mas aí será que produz mais? Não. Provavelmente até acho que sim. Se trabalhar 3 horas, trabalhar 5, provavelmente vai produzir mais. E o mundo caminha para isso, né? Para produção. E aí, assim, pelo menos eu vejo nas grandes corporações, né? Que você diz que é assim do Uber, né, Renata? É ao contrário. Em vez, não é que você é punido, é uma pseudo-gratificação. Isso, diz que a síndrome do Uber a gente vive. Falou que o Uber, na realidade, o Uber, de um jeito rápido, a gente vai se prolongar, a Renata me corrija, mas é assim, o Uber, quanto mais carros estiver trabalhando naquela região, a corrida fica mais barata. Mas pro serviço Uber é melhor que tenha bastante carro para você, quanto consumidor, não ficar esperando. Como é que ele contorna isso? Ele fala para o Uber, quanto mais ele trabalha, mais ele ganha. E na realidade não é verdade, porque se ele trabalhasse menos e tivesse menos carro ali, ia aumentar a tarifa, que ele chama tarifa não sei o quê, só que você ia ficar um pouquinho mais bravo, mas o motorista ia ganhar mais. Mas ele convence o motorista a ele trabalhar 10... Eu expliquei rápido, mas chama síndrome Uber. Porque o mundo inteiro tá nessa síndrome Uber hoje em dia. Nós estamos sempre... Às vezes eu estava no garçom, demorou, já fica bravo. Pô, não veio ainda. A conta não chegou, não é? Você sai de São Paulo. Síndrome de paulistano. Nós estamos nisso. Você não tem que fazer esperar mais nada agora, tudo imediato. Mônica,
Não, tem que ir para a Bahia. Por quando isso você vai na Bahia. Quando você vai para Salvador, ele já pergunta assim, você é paulista, né? É isso aí. Daí eu falo assim, pode esperar. Pode esperar. Meu rei, pode esperar. Porque jogo de basquete lá, joga na sexta, cai no sábado, né? O negócio lá. Você sabe que é uma coisa que eu admiro. A gente estava na Jornada Carioca agora, eu estava andando na praia com a Elaine e olhando, olha, quinta-feira, um monte de gente na praia jogando beach tênis, todo mundo andando, correndo, e todo mundo tranquilo. Depois ia para o trabalho. Né? Aqui em São Paulo, isso não rola. A gente, é trabalho. E a vida não é só trabalho. Mas você sabe, olha que você falou uma coisa interessante. Outro dia eu conversei exatamente isso. Não sei com quem que foi, mas foi exatamente essa conversa. E aí ele me explicou, eu preciso trazer, eu não sei quem me... Porque assim, você vai para o Rio, é o único lugar que você viaja de praia que você vê gente na praia o dia inteiro. É muito legal. Aí você vê gente na praia às 5 horas da tarde, lotado, beach tênis e não sei o quê. Era frescobol, né? Agora era frescobol. Você vai nos outros lugares, não tem tanta gente na praia assim. Florianópolis está vazio. Você vai para a Bahia, a praia é vazia. Assim, só tem os turistas. Agora não, no Rio não. O carioca é o morador. Viver. Eu não sei se o carioca sabe viver. Se era questão que eles eram só funcionário público, então eles trabalhavam das 8 às 5 e ficavam livres às 5, então eles iam pra praia. Você sabe então não sei, mas assim, é só no Rio que você vê isso. É real isso. Você sabe que eu não gosto de me gabar, mas eu sou carioca. Mas só na certidão. Porque a gente trabalha que nem um maluco, né? Você acorda cedo, vai pra cirurgia, isso aqui. Mas eu vou dizer pra você, Renata, eu acho que é chegada a hora, e eu acho que essa geração sabe fazer isso melhor que a gente. Eles se priorizam muito mais do que nós nos priorizamos. A minha filha falou isso outro dia, pai, você precisa se priorizar um pouco mais. Bel, mas é interessante, né? Foi um bom conselho que ela deu. Mas é paradoxal. Mariana, obrigado. Eles se priorizam mais, mas o suicídio é maior e não sei o que, o acesso é paradoxal. Mas eu acho que a Renata colocou o ponto que é chave. Família. É família. Família. Eu acho que ter uma religião, acreditar em algo. Como chama aquela coisa? Religião é fundamental. Isso, a religião a gente sabe que é um fator de proteção. É protetivo? É protetivo. É proteção. Qualquer religião, não a católica. Qualquer religião. Você acreditar em algo. Qualquer religião. A religiosidade não... tanto você frequentar um ambiente religioso, como você fazer as suas orações, enfim, ter eu tenho certeza disso. Eu tenho certeza que a religião porque, entre outras coisas, isso, né? Até pela crença do inferno, por exemplo. Né? Então, assim, quando uma pessoa niilista, né? Que não acredita em nada, então essa pessoa tem uma probabilidade maior de suicídio. Então, também é uma das coisas que o psiquiatra pergunta. Você tem religião? Interessante. Então, se você tem uma religião, já é um fator de proteção. E muitas vezes eu aconselho. Eu falo assim, né, se você não tem, frequente. Né? Talvez não tenha descoberto ainda, está num processo. Encontre um lugar onde você se sinta acolhido. É o efeito, esqueci o nome que você falou, eu não posso esquecer esse efeito. Como é que é o Panagé, como é que é? Que era o Véter e o outro? Parageno. Parageno. Esse eu não posso esquecer, porque eu achei que o parageno realmente é muito importante na nossa vida. Tem os caras que empurram você para frente. Exato, que é da flauta mágica. Que é assim, e isso é muito explorado, por exemplo, quando você assiste determinados canais de televisão, né? Por exemplo, assim, quando morre uma pessoa notória, né, alguns canais de televisão exploram muito isso. Né, a parte catastrófica da história. Sim. Então, por exemplo, não só falando do Covid, mas falando de outras situações, de homicídios. A gente está numa cidade de 21 milhões de pessoas. É claro que situações bizarras acontecem, mas isso não acontece em toda a esquina. Só que quando você assiste determinado canal, você tem a impressão que é só isso, né? Que isso acontece ali, aqui, ali. É verdade. Então você fica com uma falsa sensação de que está dominado, né? Assim, você... Claro que a gente tem que tomar as devidas precauções, mas é explorado aquilo por causa de Ibope.
né? Então, é perverso, é bullying. É bullying. É um bullying com a população. Então, a pessoa fica em pânico, amedrontado, com medo de sair para a rua, porque vou ser assaltado. Sim, quando, na verdade, gente, não, vamos colocar as coisas de uma forma mais... E isso leva a superproteção, que eu acho que também não é uma coisa boa para a juventude, né? Eu vejo adolescentes que com 17 anos vão andar de metrô. Mas o metrô é perigoso, pode ser assaltado. Pô, meus filhos desde 14 anos vão no metrô, vai de ônibus. Porque a gente não pode proteger essas crianças para a vida toda. Exato, tem que saber educar. Tem que saber educar, tomar as devidas precauções, né? Sim. A gente não está em Boston que todo mundo usa laptop dentro do negócio. Sim. Né? Mas tem assim, que saber dançar coloca a bolsa, né? Estamos em São Paulo, né? Se tem alguém que é vacinado, é São Paulistano, entendeu? É verdade. Já nasce vacinado. Então, assim, como você estava falando, a gente educando direito os seus filhos, sabendo que a gente mora numa megalópole cheia de discrepâncias sociais, saber crescer, né? Saber se desenvolver. Infelizmente, nós estamos terminando. Pois é, o papo está tão bom, né? Eu queria duas perguntas para terminar. Eu vou fazer uma e o Abel faz a pergunta clássica, porque ela tem que ter algum válvula de escape. Tem que ter um válvula de escape. Então faça assim. Renata, o Setembro Amarelo, aí nesse 2015, eu não sei se você tem acompanhado isso, tem surtido efeito? Eles estão mostrando algum resultado que mudou, melhorou os índices, a estatística? Que ótimo. Tem. Primeiro por causa da desmistificação. Então, até porque agora, atualmente, uma das minhas atividades é trabalhar em pronto-socorro. Então, a família tem percebido mais. Então, os sinais, quando a família percebe, leva no pronto-socorro para uma avaliação. Então, acho isso muito bacana. Ou vai num psicólogo, ou numa situação, liga para o CVV. Eu acho que o CVV como diz, é o dispositivo mais fácil, prático e, né, assim... O CVV dá informações para os familiares ou só para o paciente? Só para o paciente, mas acolhimento e dependendo da situação, encaminha, fala, olha, melhor você ir no pronto-socorro e tudo mais. Renata, a tua especialidade, ela exige muito de você. É uma carga imensa. Eu acredito que você, quando chega em casa à noite, como dizia minha avó, tem que tomar um banho de sal grosso, né? Porque é muita coisa, muita informação, às vezes até muita ansiedade, acredito eu. E o que você faz, Renata, para descansar? Qual é o seu hobby? O que você usa para tirar o foco um pouquinho do seu dia a dia, do seu trabalho? Bom, essa é uma pergunta, se eu contar para você, você vai achar engraçado. Mas eu tenho um jardim na minha casa, então eu planto. Que legal. Então, meu passatempo é plantar. Então, eu tenho goiabeira, eu tenho abacateiro, eu tenho orquídea, eu tenho... um monte de... Eu tenho até aipim. Aipim, que legal, né? Minha mãe conversa com as plantas, tudo. Então, de vez em quando eu abraço a árvore, acho que é ainda, mas era Roberto Carlos. Ele conversava muito com as plantas. Então, um abraço na árvore tem um efeito mesmo, né? Eu acho que a planta revitaliza, assim. Às vezes, eu atendo... Tem até uma história que é engraçada, porque nem sempre eu faço a minha manicure porque eu tô com a mão na roça, literalmente. Então, minha mão fica com terra, e aí eu lavo tal e vou atender. Aí teve uma vez que uma paciente minha, elegantérrima, chegou para mim e falou assim, e a minha unha estava toda poída. Doutora, qual a cor do seu esmalte? É cor de felicidade. A gente leva cada uma, né? É cor de felicidade. Mas, Abel... Eu liguei e falei assim, como é que era?
Rosa Antigo. É isso. E continue meu atendimento. Mas é muito legal, é muito legal. Eu vou lá pro Principado de Guararema, olho minhas orquídeas. É muito bom, Renata, gente, é muito bom. Abel, obrigado. Obrigado a você, Renata, muito obrigado. Ótimo hoje. Um papo agradabilíssimo. Espero que vocês também tenham gostado, como nós Tenho gostamos certeza aqui, que foi tem uma muitas hora perguntas que aqui também. Muito Se você rápido. puder entrar depois no canal e responder, tem algumas perguntas para você. Pessoal, fico à disposição. Vai ser muito bom. Obrigado, Renata. Obrigado a todos. Espero ter respondido as perguntas. Renata, foi maravilhoso. Belzinho, Amanda, Juliano. Obrigado a todos. Até terça que vem, se Deus quiser. Nos quiser. assiste. E estamos aí, terça-feira que vem tem um negócio meio especial. diferente. Pessoal, Um abraço, viu, Renato?